Eu sou constantemente elogiada no meu trabalho, recebo carinho e amor do meu marido, da minha família, mas parece que mesmo assim eu me sinto muito vazia. Parece que eu vejo os gestos, eu ouço as palavras, elas são muito bonitas, eu recebo isso com carinho. Mas sei lá, dentro de mim mesmo assim parece que tem alguma coisa muito pesada, parece que eu não me sinto completa de verdade. Essas foram as palavras de uma paciente para mim em uma sessão alguns dias atrás. E se você se identifica com isso, fica por aqui porque eu vou te falar agora exatamente o que eu falei para ela naquele momento. A gente cresce acreditando que amor é algo que vem de fora. Vem das aprovações da mãe, dos elogios do pai, vem do parceiro que a gente escolhe, que constantemente também nos elogia, nos valida, vem dos amigos que estão sempre ali torcendo, incentivando, vem das notas que a gente recebe pelas provas que a gente faz, pelos trabalhos que a gente entrega, pelos troféus que a gente coleciona na nossa carreira e até mesmo dos likes que a gente recebe lá nas redes sociais. E aí a gente vai construindo a nossa autoestima em cima de tudo isso, em cima do olhar das outras pessoas, em cima da opinião das outras pessoas e da presença das outras pessoas na nossa vida. O problema de tudo isso é que quando o elogio não vem de alguma forma, quando falta a aprovação ou quando essas pessoas não estão presentes, a gente acaba desmoronando. Porque o que sustentava, o que sustenta ou o que sustentava a nossa autoestima até aquele momento não era verdadeiramente nossa, era emprestado dos outros. E é aí que surge esse vazio, essa sensação de que falta alguma coisa que você não consegue nomear, é essa sensação de que mesmo se você estiver rodeado de pessoas que te amam, você ainda assim não vai se sentir suficiente. E aqui entra um ponto que poucas pessoas falam, poucas pessoas aprofundam, que é o seguinte: o problema não é que você não é amado, você não é amada, você provavelmente é. Essa minha paciente se sentia amada dentro de casa e nas relações dela no dia a dia, no trabalho. O problema é que você ainda não aprendeu a ser o seu próprio lar. Ser amada pelas outras pessoas é muito lindo e é necessário. Nós somos seres relacionais, o ser humano precisa das suas relações. De alguma maneira a gente precisa dos outros. Mas o amor que vem de fora, de maneira nenhuma substitui ou pode preencher o espaço do amor que a gente precisa fazer crescer por nós mesmos. Esse amor que vem de dentro. Nada, nada, nada no mundo substitui isso. É como você tentar aquecer uma casa só pela luz do sol que entra pela janela durante o dia. Até funciona um pouco, alguns cômodos ficam mais quentinhos. Só que quando o sol se põe, quando o sol vai embora, o frio retorna. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: amor próprio não é só a imagem que você vê lá no espelho. Não é você acordar todos os dias se sentindo super confiante, radiante, a pessoa mais incrível do mundo. E não é uma lista de afirmações que você repete todos os dias sem você acreditar naquilo de verdade. Amor próprio é a sua capacidade de ser o seu próprio lar, de você se sentir seguro, segura, independentemente do que acontece do lado de fora, independentemente do que vem ou deixa de vir das outras pessoas. E por que é tão difícil chegar nesse lugar? Porque a maioria de nós não foi ensinado a construir esse lar interno. Pelo contrário, a gente foi ensinado, a maioria de nós foi ensinado a precisar dos outros, que precisar dos outros é normal. E até certo ponto é. Eu acabei de dizer ali atrás que nós somos seres relacionais, nós precisamos das relações, mas cuidado, existe um limite nisso. Muitas pessoas foram ensinadas ou aprenderam de alguma maneira, através das crenças que foram internalizadas ao longo da vida, que a opinião delas sobre elas mesmas vale menos do que a opinião das outras pessoas. E isso é um completo absurdo. E aqui eu preciso entrar num ponto com você, trazer uma perspectiva diferente que faz com que tudo mude quando a gente entende a vida dessa forma. A criança, e você já foi criança um dia, a criança quando chega ao mundo, ela chega sem filtros. A criança chega ao mundo sem nenhum julgamento sobre ela mesma, ela não chega aqui acreditando em nada específico. A criança, ela vem aberta a receber. Então ela não chega aqui com uma voz que critica, que se compara, que diz para ela mesma que ela não é suficiente. Essa voz interna, essa autocrítica não nasce com ela. Ela é construída, ela é aprendida. E a criança, ela aprende através daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, daquilo que é repetido ao redor dela o tempo inteiro. O cérebro infantil é basicamente uma esponja. Então a criança, ela absorve tudo como uma verdade absoluta, porque ela não tem capacidade de filtrar nem de questionar. E isso significa que quando um pai critica uma criança mais do que elogia ela, por exemplo, essa criança não vai
questionar o pai. Ela não vai dizer meu pai tá errado sobre aquilo que ele fala sobre mim, sobre essas críticas que ele traz para mim. Não, a criança ela vai absorver, puxa, eu sou errada, eu tô sempre errada. Quando um professor ignora uma criança diante de uma necessidade, por exemplo, a criança não vai concluir que o professor não enxerga ela, ela vai concluir que ela não merece ser vista. Quando o ambiente ao redor da criança fica dizendo para ela, demonstrando para ela que sentimentos são fraqueza, que ela não pode chorar, que ela tem que engolir o choro, quando não deixa ela dar voz para aquilo que ela sente, a criança não questiona o ambiente, ela aprende a esconder o que ela sente. E isso tudo acontece não porque os adultos ao redor dessa criança são cruéis, necessariamente, mas sim porque eles agem com aquilo que eles têm. Eles muitas vezes repetem aquilo que eles também aprenderam com seus próprios pais dentro do seu sistema familiar. E é isso que a visão sistêmica traz pra gente, que os padrões, eles são transmitidos de geração em geração, não pelo sangue, mas pela repetição de comportamentos, pelo ambiente, por aquilo que é ensinado, sem que ninguém realmente perceba que está ensinando aquilo. E é a partir disso, dessas repetições, que as crenças se formam, as crenças que a gente chama de limitantes. E elas não são conscientes, elas não são formadas de maneira consciente, elas são inconscientes. Elas surgem como uma conclusão que a criança tira sobre ela mesma no momento em que ela não tinha outra opção a não ser acreditar naquilo que ela via ou ouvia. E o que eu tô dizendo com isso é que você aprendeu a se enxergar através dos olhos de quem te olhava. Então, se as pessoas, na maior parte do tempo, as pessoas ao teu redor te olhavam com crítica, você aprendeu a se criticar. Se o amor que você recebia dessas pessoas ao seu redor era condicional, no sentido de que você recebia amor quando você era uma boa pessoa, quando você tirava boas notas, quando você não chorava, quando você não incomodava, ficava quietinho, quietinha no seu canto, tudo isso são reforços para a criança. E a criança aprende então que o amor precisa ser merecido e que para ela receber o amor ela precisa agradar. E aí você passa a agradar durante toda a tua vida para merecer e para receber o amor das pessoas. Você o tempo inteiro tenta ser suficiente para os outros, tenta não ocupar espaço demais para não incomodar e tenta se encaixar nas caixinhas das outras pessoas para não correr o risco de desagradá-las e elas irem embora e você ficar sem o amor delas. E foi fazendo tudo isso que você se afastou de você, porque você vem de um longo tempo entregando demais aos outros e se deixando sempre em último lugar. O trabalho do amor próprio aqui, então, não é simplesmente você se amar mais. Bom se fosse fácil assim, né? Como que faz para você se amar mais? Você precisa começar revisitando essas conclusões que a tua criança tirou ao longo da tua infância, ao longo da tua adolescência, e olhar para isso com os teus olhos de hoje. Olhar para essa criança, para a tua criança, com gentileza e dizer para ela: você não estava errada. Você só aprendeu aquilo que te ensinaram, mas agora você pode aprender diferente. Existe uma diferença muito sutil, mas muito poderosa, entre você se amar porque as pessoas te amam e você se amar independentemente de quem te ama. A diferença na frase é pequena, mas no significado é enorme. Porque a primeira frase, né, eu me amo porque as pessoas me amam, ela gera dependência, né? Então, se eu recebo o amor das pessoas, eu também sou capaz de me amar. Agora, quando não vem a validação externa, você desmorona. Mas a segunda frase, né, eu me amo independentemente de quem me ama, independente do que eu recebo, do que vem de fora, essa frase, essa crença, ela é um lar, porque ela te sustenta. Você, aonde quer que você vá, você estará lá. Então, independente do que aconteça ao teu redor, o teu amor vai permanecer aí. E aí você não precisa de nenhuma confirmação externa para continuar existindo nesse seu lar interno e continuar se amando. E a grande virada em relação ao amor próprio não é um belo dia você acordar se sentindo incrível, maravilhoso, maravilhosa. É você justamente perceber que você não precisa mais esperar que alguém te diga que você é suficiente, porque você já é, porque você sempre foi, só que agora você reconhece isso. E quando você começa a construir essa relação com você mesmo, e eu digo construir porque é um processo, tá? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas quando você começa esse processo de construção, algumas coisas mudam de uma forma muito concreta dentro de você. Você para de aceitar migalhas, porque quando você se conhece, se respeita, você consegue identificar muito rápido quando alguma coisa não tá te fazendo bem, e aí você tem força para se mover para fora desse lugar. Você para de precisar que os outros te convençam do teu valor, porque você mesmo vai enxergar isso em você, tá? E aí você vai continuar adorando um elogio. E tudo bem, porque nós somos humanos. A gente gosta de receber elogio. Mas você não vai precisar desse elogio para se sentir alguém na sua vida. Você vai parar de se perder nos seus relacionamentos, porque você não vai mais entrar numa relação pela metade,
O maior erro que a gente comete dentro das relações é achar que a gente precisa encontrar a metade da laranja, quando na verdade nós devemos ser laranjas inteiras que vão transbordar juntas. Então você para de procurar por essa metade e para de depender que o outro complete aquilo que falta em você, porque nada mais falta, você é inteira. E talvez o mais importante de tudo é que você para de se tratar como seu inimigo ou sua inimiga. Sabe aquela voz interna que critica, que compara, que diz que você deveria ter feito diferente, que você tinha que ter feito melhor, que aquilo que você fez não é suficiente, que os outros fazem melhor que você? Essa voz não some completamente de um dia para o outro. Mas quanto mais você trabalha no teu amor próprio, mais ela vai perdendo volume, sabe? Vai ficando ali num segundo plano, até que em algum momento você consegue não prestar mais atenção nela. Isso, inclusive, me faz pensar numa pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, para os meus mentorados, quando o assunto em pauta é esse, que é o seguinte: como que você fala com você quando você erra? Você usa com você a mesma gentileza que você utilizaria se você estivesse conversando com uma amiga ou um amigo na mesma situação que você? Ou será que você se trata com uma dureza, com uma rigidez que você nunca usaria para falar com uma pessoa que você ama? Se a sua resposta for a segunda opção, então mais uma vez eu te digo, o trabalho do amor próprio não começa na frente do espelho, começa dentro de você, com essa sua voz interna. Como eu falei antes, aonde quer que você vá, você sempre estará lá. Então, a relação mais longa da tua vida vai ser com você. E ela merece, você merece que essa seja uma boa relação, concorda comigo? E aí, então, por onde, né? Por onde começar todo esse processo? Você não vai começar com grandes gestos. Você não vai começar com uma lista enorme de hábitos ou uma rotina de autocuidado gigantesca que você vai botar em prática a partir de amanhã e abandonar daqui 3 dias. Não. Você vai começar com atenção em você. Com pequenos passos, pequenas metas, metas verdadeiramente alcançáveis. E talvez você possa começar parando no meio do teu dia e se perguntando: como é que eu tô? Como é que eu tô de verdade? O que que eu tô sentindo? Do que eu preciso agora? É uma pergunta simples, né? Mas que a maioria das pessoas não se faz ao longo dos dias. E aí a gente vai acumulando emoções, sentimentos que vão ficando guardadinhos lá no nosso tapetinho mental até que em algum momento ele explode. E isso acontece porque a maioria de nós é ensinada a se colocar sempre em último lugar. Então começa a notar a tua voz interna, a notar os teus pensamentos, a olhar para aquilo que você verdadeiramente quer. Você não precisa chegar num lugar de amor incondicional por você da noite para o dia, e isso não vai acontecer, como eu falei antes. Mas o que você pode fazer hoje é dar um passo na direção de algo que faz sentido para você. Então, qual é aquela coisa que você vive dizendo para você que você vai fazer e nunca faz? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa só porque aquilo te deixava feliz, te deixava alegre? Qual é aquela coisa que é simples, que é pequena, que você adora fazer, como, sei lá, talvez assistir o pôr do sol, tomar um café com uma amiga, sair para ficar em contato com a natureza? Eu não sei. Você sabe, ler aquele livro que você estava com vontade? O que quer que sejam essas pequenas coisas que te preenchem, que te motivam, que te deixam um pouquinho mais feliz. Comece por elas, por pequenas coisas que você pode encaixar na tua rotina hoje. Escolhe uma e faz hoje. Se você estiver assistindo esse vídeo à noite, já coloca na tua agenda para amanhã. Mas começa com uma coisa que você vai fazer por você. E aí você dá um pequeno passo hoje, amanhã você dá mais um e depois mais um, e assim você continua. Fez sentido para você? Se esse assunto te tocou de alguma maneira e se você gostaria de continuar essa conversa ou conversas sobre amor próprio, sobre autoconhecimento, sobre essa jornada de você se tornar o seu próprio lar, eu te convido a participar de um espaço gratuito do Clube do Eu, que é a nossa comunidade lá no WhatsApp, onde conversas como essa acontecem semanalmente. O link para você entrar no grupo está aqui na descrição desse vídeo e eu vou ficar muito feliz, nós vamos ficar muito felizes com a sua presença por lá. E se tudo isso que eu falei aqui fez sentido para você de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal do Clube do Eu para você acompanhar todos os conteúdos de autoconhecimento que a gente vem trazendo por aqui. O grande objetivo do clube é justamente te ajudar a explorar com amor e com leveza todos os eus que existem dentro de você. Até o próximo vídeo. Tchau!